Agora sim, meu caro amigo Renê, vamos começar o nosso bate-papo. Renê, eu gosto de começar sempre perguntando como é que era o pequeno Renê na sua casa. O Renezinho. Renezinho. Como é que foi seu contato com videogame? Como é que foi essa... Você não pegou o começo do The King, foi depois, né? Você jogou... Peguei, cara. Mas assim, não foi o seu primeiro jogo, assim, que eu quis dizer, né? Não. Como é que foi essa introdução, nos videogames? Cara, foi nos fliperamas. É O primeiro mesmo? contato foi no fliperama, eu era pequeno ainda. E eu lembro vagamente, assim, de estar andando com a minha mãe pra ir no mercado, né? Bem pequeno mesmo, né? Comprar alguma coisa. E eu passava na frente de um fliperama e via aquelas máquinas com aqueles barulhos e os moleques jogando, mas eu nem sabia o que era. Só chamava atenção por causa do som, né? Os elefantes do Street. Som de street, essas coisas assim. E aí, naquela época, nos anos 90, era mais tranquilo nos bairros pra gente ficar na rua, né? Pra brincar, andar de bicicleta, né? Hoje em dia tá bem... Né? Não é todo bairro que você consegue fazer isso. E naquela época tinha fliperama em todo lugar. No boteco tinha uma máquina, tinha outros fliperamas maiores um pouco. Lá no meu bairro mesmo, acho que tinha uns 3. Só, assim, coisa tipo de andar 2 minutos, assim, no mesmo quarteirão. E aí eu ficava olhando assim no começo, e a primeira máquina que eu lembro de ter visto foi Street Fighter 2. Né? Caça. Era um Street Fighter, a máquina, que a tela era bem deitada, assim. Sabe aquela que você olha de cima, assim, sabe? Sei. E eu ficava puto com aquilo, porque eu era baixinho e eu tinha que ficar assim, não enxergava nada, enxergava a tela meio torta, assim, sabe? Eu falei, mano, por que o corno que fez essa máquina aqui? Eu não enxergo nada, sabe? Eu já ficava puto pequeno, mano. Só que eu vi os carinhas jogando e aquele lá enchia os olhos, né? Porque era como se fosse na época, era como se fosse um filme, né? Personagem falando e lutando e soltando poder, aquilo lá era o Play 5 que a gente tem hoje. Sim. Naquela época lá. E eu ficava olhando, ficava mexendo no controle sem ter ficha, assim. Às vezes o cara tava jogando, o que esse moleque tá fazendo aqui, né? E eu ficava lá fingindo, achando que tava fazendo alguma coisa. Mas aí o tempo foi passando e aí sim, eu fui vendo outras máquinas, né, e tudo. E eu cheguei a ver The King of Fighters 94, cara. É mesmo? Chegava mais ou menos com um ano de diferença aqui, né? Uhum. Em 95, no comecinho que chegava, assim. Né, 6 meses. Aí eu vi 94, lotou 95, aí depois só foi... E onde você viu nesses fliperamas, o The King 94? Tinha um fliperama perto de casa que era o maior, que era o Vicente. Era o Vicente e a Maria, o casal. Primeiro eles tinham um sacolão, né, na rua. Aí depois em outro, eu não sei se era no mesmo lugar, né? Depois ele acabou se tornando um bar com máquina de fliperama. Caramba. Aí depois eles deixaram de ser um bar e ficou só fliperama. Tá vendo? E era um salão grande, cara. Eu acho que era um salão desse tamanho aqui, ó. Ô, louco. Porra, era enorme. Era uma garagem zona, cacetada. assim. Então, tipo, era máquina de um lado, máquina do outro e máquina no meio. Nossa. Era muita máquina. Maravilha. Você Tipo, vê? Era um sacolão e virou... Nossa, isso aqui existe fliperama. hoje? E era né? um dos. Eles tinham outro que era um pouco menor em outro bairro, que eu nunca cheguei aí, né? Mas tinha tudo lá. A máquina saía, chegava primeiro lá. E tinha aqueles vários posters nostálgicos em cima, assim, ó. isso era Que era muito o pé direito era muito alto ali, né? Era bem alto. Aí, por exemplo, saiu o filme do Street Fighter, tinha um pôster gigante do Van Damme ali, com aquela boina assim. que legal, cara. Você olhava assim e falei, caramba, que da hora, mano. E, Como é que chamava? Maria e Vicente? a gente falava fliperama do Vicente. Do Vicente. Era um ali dono. no bairro ali todo mundo conhecia. Será que você ainda tem contato com o Vicente? Sabe que fim levou o Vicente? Não, porque ele fechou quando os fliperamas foram acabando mesmo, né? E acabou fechando, aí eu acho que ele vendeu tudo ali, a propriedade. Puxa, ele morava em cima, a casa dele era em cima do Olha salão. só. Aí ele acabou vendendo e se mudou, né? Caramba. Mas ali eu joguei, no último dia eu fui lá, cara, do fliperama. Olha Eu joguei. só. Ele me deu um bolo de ficha na mão assim, eu falei, Todd, presente pra você. Meu Fica, mano. Deus. Me acabei na 98 e ainda guardei várias de lembrança, cara. Nossa, que legal. que Que legal. Seria um grande personagem pra gente trazer aqui. Sem Um convidado dúvida e nenhuma. tanto, hein? Já pensou? Poxa, essa época do fliperama era muito legal, O Vicente, né? ele era igual o Silvio Santos. Você conheceu ele, passou 10 anos, ele não muda, ele tá igual. É Não mesmo? envelhece. É congelado no tempo, assim, Muito sabe? bom, muito bom. Bom, então se ver o Vicente na rua, a gente vai saber quem é. Eu vou saber, com certeza. Isso. Pega o contato dele pra gente aí, René. Mas você chegou a jogar Fatal Fury antes? Jogava. Art of Eu não Fighting? peguei todos os jogos que a gente conhece hoje, porque era muito picado, assim. Eles deixavam sempre lá os que faziam mais sucesso, né? Então, por exemplo, Fatal Fury tinha o Real Bolt lá. O Real Bolt. Certo. Aí depois chegou o Special, ficou pouco tempo, aí teve o 2. Então, tipo assim, o Fatal Fury 3 eu nunca vi na máquina lá. Eu fui conhecer depois, né?
com a internet e tudo, mas a The King of Fighters conheci todas, que lá, todo ano, a molecada pirava quando saía, né? Era muito Então tinha muito jogo clássico de fliperama que eu conheci no fliperama, mas tinha muitos outros que eu conheci por causa da internet depois, né? Porque tem muito jogo, né, cara? Muito jogo, né? SNK é brava demais, né? Não, é demais, cara. Você se perde, né? De a quantidade que... Eu lembro que eu era fãzão de Art of Fight. Na Art of Fight eu vi, cara, eu fiquei besta quando eu vi na máquina, porque eu falei, caramba, mano, o rosto do cara tá inchado. Tá inchado, tá tomando porrada, ficando roxo. Tipo, cara. aquilo lá era novo, e até hoje eu acho que Art of Fight é um... Se não for o único jogo, é um dos únicos que fez isso, cara. 93, talvez? Art of Fight é de 92, cara. 92, O primeiro, né? O primeiro. Caramba. Muito Imagina. louco. Vocês tiveram o Neo Geo ou não? Eu tive Neo Geo CD. Cara, eu nunca tive, mas eu tenho uma lembrança de que eu me matava pra comprar as revistas, que era caro pra caramba pra criança comprar, né? E eu lembro que eu peguei uma revista que tinha uma propaganda do Neo Geo CD, que era lançamento na época. E o controle era um controlinho assim, Feijãozinho. que o analógico, o direcional dele era tipo uma bola, assim. Era uma bolinha só. Isso. E umas flechinhas. E os 4 botões junto aqui. Diferente, né? É bem diferente. E aí, na época, eu lembro até hoje, cara, o preço dele tava R$340, eu acho. Isso na época. Na época. E eu falava, caramba, mas é muita grana isso aí, cara. É Salário impossível mínimo. ter. Eu falei, eu vou começar a juntar e comprar esse videogame um dia. Eu nunca consegui comprar, mas eu comecei a juntar dinheiro na época lá. Porque 340, hoje, mano, se esse Neo Geo CD fosse 340, bicho, dá uns 10 aí, cara. Meu Eu parcelo aqui, sei lá, tá ligado? Imagina. Pra você ver, cara, nos anos 90, R$340. E era uma fortuna. Era fortuna. Imagina hoje em dia também. Deve estar bem raro, né? O Neo Geo CD funcionando, Por causa né? do, Porque do leitor, né? CD é um problema, né, cara? Mas, o René, ainda bem que você... Desculpa, colecionadores. Ainda bem que você não comprou, porque você ia demorar um tempo pra juntar uma grana pra comprar O jogo. mas Né? você ia demorar muito mais pra jogar, porque o loading do Neo Geo CD é infinito, aquele macaquinho, meu Deus, virou até mascote da SNK do Terry. É verdade, o Ki. Aí chama aqui, mano, aqui. O Ki. Macaquinho. Aí eu troquei por causa disso. Eu não tinha paciência. O que era legal do com Neo loja. Geo seria a trilha sonora, né? Que é arranjada, Nossa. né? A versão, né? É uma trilha sonora trabalhada com instrumento mesmo, né? A com do The voz. King 94, a música da Atena é lindíssima. Né? Muito legal, ela é cantada, muito legal. Caramba. Eu perguntei porque eu era muito fã de Art of Fight. Inclusive tá o Maurício Guacho. Você conhece esse rapaz? O Maurício Guacho? É um ramelão aí, ó. É um ramelão aí. Tá aqui no chat. E a gente tava conversando com ele hoje. Ele gosta muito do seu trabalho. E ele falou isso aí do Art of Fight, que ele era fã do Robert. Aí me veio essa memória. E eu gostava do Fatal Fury, né? Nem tanto por causa do jogo, mas por causa do anime. Você lembra? Verdade. Aquele OVA lá que passou no US Mangá? Isso! Ah, meu Deus, animal, né? foi daí que eu Foi conheci. daí. E aí o Terry virou meu herói favorito. E aí eu vi os dois juntos. Eu falei, nossa. Foi tipo Vingadores dos videogames, assim, pra mim. Eu falei, caraca, um sonho. Demais. E aí The King of Fighters 94 marcou muito. Era isso. Mas marcou mesmo, cara. Foi um boom, assim, na época, né? E ainda mais que era 3 contra 3. É o primeiro que fez isso, né? É o primeiro. Verdade, isso é muito bem lembrado. Cara. Foi o primeiro jogo que fez isso. Foi o primeiro de de trio, time, né? eu acho, que fez. Acho que sim. Se não foi o primeiro, Eu acho que, pelo menos, enfim. o que podia ter tido antes de time, eu acho que era aquele joguinho de luta livre, que era de dupla, alguma coisa assim. Verdade, WWE. verdade. Mas tirando isso, eu acho que não teve, não, cara. E aí esse NK já chegou com os 2 pés no peito. É 3, não é 2, não é 3. Exatamente. Não, e era muito legal, né? Cara? Muito legal. The King é um clássico, né? Clássico. Somos suspeitos a falar. Tinha um futebolzinho do SNK que eu esqueci o nome agora. Super Sidekicks. A próxima glória. Ah, o próximo. Esse eu sou bom no Felipe. Né? Ah, eu já vi você jogar, seu menino aí. safado. Esse aí É quando bom a gente- mesmo. A gente foi na casa do videogame, né? Casa do videogame. Tem lá. Eu Ah, que da hora. fico lá. Quando eles ficam vendo vários, eu fico lá. Esse jogo é legal mesmo. Aquele efeito de zoom é muito da hora, né, cara? Porque vai lá no campo, no fundo, aí volta e abre mais a cara, câmera. exatamente. É uma coisa bem diferente dentro do jogo. E ele é diferente porque tem uma hora que aparece chute, né? Você clica e aí aparece aquela câmerazinha assim, frontal. É em português, né? Tem português, né? Em português. Tem legal, português. É muito legal. Legal. É muito legal. É muito legal e, cara, é tudo 2Dzão, né? 2D. Muito louco. E é aquela Brasil e Itália, né? De 94. eu não- Você vê que tem um cabeludo meio Roberto Baggio. Eu não passava da Nigéria, sei lá. A primeira eu já dançava já.
Eu acho que eu nunca passei do primeiro time, cara. Eu sou ruim até no videogame, no futebol, cara. Eu Na vida real e no videogame também. Nossa, achei uma pessoa que me entende. Pois é. Não, e curioso que, assim, o René não gosta muito de futebol, não gosta nada de futebol, né? Pelo que a gente pôde perceber. Não confundam, não gostar não é odiar, não tenho nada contra. Só eu acompanho. Não liga, não é? Não ligo. Não é a Copa do praia Mundo eu dele. assisto, vai. Não é a praia dele. Mas o primeiro vídeo do canal do René que eu assisti, que eu conheci o canal, foi o sobre International Superstar Soccer Deluxe. Você fez esse vídeo aí. Foi. O que eles falam em International Superstar Soccer? Tem muita coisa lá, muitos termos, né? Cara. E esse daí foi o segundo de International, porque eu fiz primeiro do primeiro International. Então. Tem um primeirão, só International Superstar Soccer, aí depois saiu o Deluxe no ano seguinte, né? Sim. Aí eu fiz o primeiro só do International, depois eu fiz esse Deluxe aí também. E o pessoal vive pedindo pra eu fazer do Ronaldinho 98. Mas você tem que fazer. Ronaldinho só. Forte Clássico. bomba! Campeonato Brasileiro! Sai da bola! Cartão amarelo! Maravilhoso. Se eu conseguir entender o portunhol do peruano, que se eu não me engano, que fez aquela voz lá. Mesmo, peruano, olha aí, ó. Tá vendo? Se eu não me engano, se eu conseguir entender, eu faço. Se eu não conseguir entender, eu acho que eu faço do mesmo jeito. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Você entende. O cara fez um vídeo recente aí, que eu acho que é o mais recente do canal do Zangief lá, pô. O cara falando, o cara russo falando em japonês, com sotaque japonês, mas é inglês, é tipo um refresco do Chaves. Foi, nossa. É o suco de tamarindo que tem gosto de laranja, mas na verdade é de limão, sabe assim? É tipo isso aí.